ir lendo, vocês estarão acompanhando o texto de Efésios, capítulo 2, de 1 a 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, e estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, aos quais Deus preparou, para que andássemos nelas. Amém? Podem assentar. A palavra de Deus nesse texto pinta o quadro da minha existência e da sua existência. Aqui é a tela da sua vida. Parte desse texto é a tela da minha vida. Parte desse texto é a tela da sua vida. É a pintura por excelência do ser humano. A palavra de Deus nos fala a respeito da vida que era a minha e sua. Fala que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Fala daqueles que andam, enxergam, conversam, cantam, pulam, mas estão mortos. Mortos espiritualmente falando. Se partirem daqui nessa noite, muitos não sabem para onde vão. Não tem certeza para onde vão. E quem não sabe para onde vai, está perdido. Cada um de nós precisa saber onde é a rua da nossa casa. Onde é que nós moramos? Se você não sabe o endereço da sua casa, você não sabe voltar para a sua casa, você está perdido. E todos nós saímos de Deus. A nossa formação, assim como em Adão foi formado do barro, foi soprado nas suas narinas o fôlego da vida. Cada um de nós recebe o espírito de vida na fecundação. Deus nos dá. É vivo fisicamente, mas no desenrolar da história, do quadro da sua existência, é que você vai tomar a sua posição de escolher o que é que você quer ser na vida, aqui e na eternidade. Cada um de nós tem um livre-arbítrio. Nenhum de nós é forçado a viver uma vida cristã. Nenhum de nós é forçado a seguir a Cristo. Nosso país é livre. Cada um escolhe a sua religião. Cada um escolhe a quem quer seguir. A liberdade de seguir a Deus
e a liberdade de fazer um culto a demônios. O Haiti, onde nós fomos, o culto oficial, ou a religião oficial, é uma religião a demônios. É o vodú. E nós passamos lá em torno de 12 dias convivendo com aquelas pessoas. No Brasil, você tem a escolha. O país não obriga e não discrimina. Cada um escolhe a sua religião. Escolhe seguir a Deus ou não. E a palavra de Deus nos diz que essa salvação que nós recebemos não é por mérito de nenhum de nós. A Bíblia fala como era a nossa situação, pecadores. Porque cada um de nós, quando chega no direito de escolher o que nós queremos seguir, geralmente nós escolhemos seguir o errado. Nós escolhemos seguir as coisas do mundo. Nós escolhemos seguir as coisas da carne, porque as coisas da carne, elas são prazerosas para a carne. O inimigo das nossas almas não nos sugere coisa ruim ou coisa feia. Para nós pecarmos, nós precisamos de coisa que nos atrai. É o belo, é o prazeroso, é o gostoso. Eu tenho dito inúmeras vezes aqui que o inimigo não me tenta para eu pecar com giló. Eu não gosto de giló. Agora o inimigo pode me tentar para o pecado da gula de uma picanha. Comer mais do que Deus. O inimigo pode me tentar para eu pecar comendo doce de leite, porque é o doce que eu mais gosto, mas diabético não posso comer. Não devo, não é que não posso, não devo, de vez em quando como. E preciso ter cuidado, a esposa está dizendo ali. Então, meus irmãos, o inimigo não vai nos sugerir coisas ruins que nós não gostamos. Ele não vai colocar diante da sua frente uma mulher bem feia para você pecar no adultério contra a sua esposa, contra Deus. Ele vai te colocar uma bem desenhada. Não vai te colocar um homem feio com mau hálito para você cair. Vai? Não. Então, a palavra de Deus nos fala sobre o pecado e as consequências dele. O pecado em si, ele é prazeroso. Ele é bom. Agora, as consequências do pecado é que é um terrível. As consequências do pecado geram a morte. E a palavra de Deus nos fala sobre essa morte. Ela vai nos dizer lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. A palavra de Deus vai nos dizer que todos nós pecamos, sem exceção. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, a Bíblia vai dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, sem exceção. Mas voltando lá para Efésios, a palavra de Deus vai nos dizer que nós estávamos nesse estado de miséria e de morte, porque todos nós éramos pecadores, sem exceção. E a Bíblia diz que Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Ainda nessa situação de pecado, Deus nos amou.
E a Bíblia diz que Ele nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou a mim, Ele amou a você, e Ele nos vivificou, isto é, Ele nos deu vida, ainda estando mortos em ofensas e pecados. A Bíblia diz que no outro tempo nós andávamos no curso deste mundo. Os não cristãos, aqueles que não têm certeza da salvação, para ficar mais pontuado, porque muita gente se diz cristão, mas não tem certeza da salvação. Os que não têm certeza da salvação, que ainda não assumiram um compromisso com Cristo, de andar com Cristo, eles são guiados segundo o príncipe das potestades do ar. Quem é o príncipe das potestades do ar? Satanás. Vejam no versículo 2 que nós estamos lendo de Efésios 2. Efésios 2, versículo 2, a Bíblia diz isso: em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O espírito de Satanás opera nos filhos da desobediência, daqueles que conhecem a palavra ou dizem conhecer a palavra de Deus, mas não obedecem. Não basta saber a palavra de Deus, não basta ter a palavra de Deus na cabeceira aberta, não basta estar aberta no Salmo 91, que é contra os demônios, que é a proteção de Deus, que fala muito clara no Salmo 91, e muita gente tem. Não basta estar com ela aberta, se ela não estiver no seu coração e na prática da sua vida. A Bíblia nos fala que aqueles que não têm certeza da salvação, que não são obedientes à palavra de Deus, são guiados pelo espírito de demônios, são os seus guias. A Bíblia diz que entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. O desejo carnal. O inimigo joga as setas inflamadas do maligno na nossa mente e na nossa cabeça. Ele faz isso e depois fica de lado esperando que nós deixemos isso cair para o nosso coração e depois tornar isso em ação. E aí já não é mais o inimigo, aí é você que escolhe ser desobediente. Aí é você que escolhe fazer aquilo que é da carne, não do espírito. Mas a palavra de Deus nos fala da misericórdia dele, porque Deus, ele é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, porque nos amou. Qual foi esse muito amor que Deus nos amou? Ele tinha um único filho, e ele deu esse único filho para morrer no meu lugar, pecador, e morrer no seu lugar, pecador. O Javal tem 3 filhos. Ele tem 3. Duvido que ele tenha um para morrer no lugar de um amigo. Mata ele. Nem precisa. Ele já morre de dor, de sofrimento. Nenhuma. E tem 3. E é teu amigo. E Deus deu o seu único filho para morrer por mim, por você, inimigo de Deus. Porque nós andávamos em nossos delitos e pecados, separados de Deus, afastados de Deus, no desejo da carne, da prostituição, da lascívia, das maracutaias alta noite, dos desvios, da injustiça.
do saber o que é certo e fazer o errado. Guiados por demônios, presos a contratos, presos à deslealdade, à desonestidade, caráter mal formado. A palavra de Deus então nos mostra que mesmo nessa situação e vivência de cada um de nós, Deus é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor, porque Ele nos amou. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Quando a palavra de Deus chega ao seu coração, quando o Espírito Santo fala a você, e que você reconhece os seus pecados, os seus erros, e que você pede perdão a Deus, a sua vida é transformada, você é vivificado pelo poder de Deus que opera na sua vida agora. E aí a Bíblia vai mostrar que você, fazendo esse contato com Deus, você se transforma e passa a ser uma nova criatura. E assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O caráter é transformado, é mudado, as atitudes começam a mudar, as ações são outras, os compromissos são outros, porque passam a ter um compromisso com Deus, com a sua palavra e com a vivência da palavra. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. A Bíblia diz que Deus fez isso, transformou, nos vivificou e nos ressuscitou juntamente com Ele. O que é esse ressuscitar? É porque quando você aceita Cristo, você morre para o mundo e ressuscita para uma nova vida. No ato do batismo, ele tem um simbolismo. Você entra pelo lado, passa no batistério, é submergido nas águas, significa que você morreu, foi enterrado, foram enterrados os seus pecados, você levanta e ressuscitou e sai para uma nova vida. Tem um simbolismo. Mas na realidade, isso acontece quando você aceita Cristo verdadeiramente. Quando você assume um compromisso com Cristo, de ter agora para frente um compromisso com Ele de vida no altar dele. E aí você não vai viver mais a sua vida. O Espírito Santo vai lhe capacitar para você viver a vida de Cristo. E aí ninguém faz isso. Intelectualmente pode ser o bam da intelectualidade. Mas não é capaz de fazer isso. Aí é o Espírito de Deus que transforma. É o Espírito de Deus que muda. Porque os valores são outros. O orgulho, a vaidade, o querer ser, desaparece para que Cristo seja em você. E entra a humildade, como Cristo lavou os pés dos seus discípulos. E você não vai querer mais aparecer, mas você vai querer servir. Porque você quer parecer com Jesus. A palavra de Deus então nos diz que depois que nós somos vivificados, Ele transforma a nossa vida e nos dá o privilégio de assentarmos com Ele nos lugares celestiais. Que lugares são esses? Jesus já disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. São os lugares celestiais preparados por Jesus Cristo, para mim e para você que crê nele. E se você não crê, esses lugares não são para você. Vai viver nas profundezas do inferno, com Satanás, com o diabo e seus anjos, depois do dia do juízo final. É para lá que vão aqueles que não aceitam Jesus Cristo, com toda a intelectualidade que as pessoas possam ter.
sem Cristo, o seu lugar está esperando lá por você no inferno. Se você duvida que a salvação é por Cristo e é de graça, experimente ficar sem aceitar Jesus para ver onde você vai viver quando sair dessa vida para outra. E quando você estiver lá, você vai dizer: bem, o pastor Carvalho me disse, e eu não quis acreditar, agora eu estou no inferno e não tem mais jeito para mim. Espera, meu filho. É só uma questão de tempo. Porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Ainda que você creia ou não creia, ela não deixa de ser a palavra de Deus. Ela não muda. Porque Deus não muda. Ele é desde a eternidade. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão te passar. Ela é palavra viva de Deus vivo. Não depende da sua crença, de você crer ou não crer, de você aceitar ou não aceitar. Não depende disso. A palavra de Deus nos mostra claramente que nós vamos assentar nos lugares celestiais, casas que Jesus já preparou para cada um de nós, que crê nele. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa, tu e a tua família. Porque muitas famílias estão perdidas, porque muitos divórcios, porque muitas desgraças, porque as pessoas não estão em Deus. Porque as pessoas estão longe de Deus, porque as pessoas pensam que sabem. Acham tão capazes, e não são capazes nem de sustentar um casamento, de não conviver nem com duas pessoas, ele e a outra pessoa. E pensa que é tão sábio, e não tem paciência para viver só com duas pessoas, quanto mais na convivência no geral. Na convivência com muitas pessoas, porque somos diferentes. A palavra de Deus nos diz que pela sua benignidade nós vamos assentar lá, e Deus, Cristo, tem prazer de mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Ele vai mostrar as riquezas lá no céu para mim e para você. Não é porque eu mereço, não é porque eu sou bom, não é porque eu sei, não é por isso não, é por causa da sua benignidade, é por causa da sua bondade, é por causa do Deus que Ele é. É por causa disso. É por causa das suas misericórdias. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam cada manhã. E é por causa das misericórdias de Deus que nós não somos consumidos. Não é porque eu sou bom, não é porque você é bom, nenhum de nós presta. Fique sozinho no seu quarto e tente ver na sua consciência a negritude dos seus pensamentos. Vê no seu passado qual é a sua história. O que é que tem lá? De erro, de maledicência, de pecado, que eu já cometi, que você já cometeu. Às vezes nós só temos uma aparência de bondade, de capa, na sociedade em que vivemos. Mas no fundo, nós não valemos nada. Nem eu e nem você. É por causa da benignidade de Deus. É por causa da bondade de Deus. É por causa da misericórdia de Deus. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. A palavra de Deus nos fala, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação não vem de mim, a salvação não vem de você. Pela graça, pela bondade de Deus. O que é graça? Graça é aquilo que você recebe e não merece. E salvação a gente recebe e ninguém merece, mas se recebe.
Porque a palavra de Deus nos prova que é possível ter certeza absoluta da salvação. Se você ainda não tem certeza, você talvez já tenha sido batizado, talvez seja membro dessa igreja, mas se não tem certeza, está perdido. Vai para o inferno. Não tem meio termo. Cuide-se de crer em Deus. Peça a misericórdia de Deus. Volte-se para Ele. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Até a fé não vem de nós. Até a fé é um dom. E é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Então a gente não merece nada. Não tem nada. A fé é um dom, o dom da fé. E quem dá o dom da fé é o Espírito Santo. Ele é que dá o dom. O dom de podermos crer que a palavra de Deus é a verdade. E a palavra de Deus deixa isso ainda muito mais claro, para que ninguém venha se gloriar. A salvação vem pela fé, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque aí você vai querer dizer, eu fiz isso, fiz aquilo outro, eu dei isso, dei esmola, fiz isso. Não é por aí não. A salvação só tem um jeito, é por Jesus Cristo. É pela fé em Jesus Cristo. E é Ele que nos dá, mesmo sem nenhum mérito. Agora, depois que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador e Senhor, aí nós vamos fazer o que é ruim? Não. Aí nós devemos fazer as boas obras. Mas as boas obras não são para salvação. As boas obras são resultados de uma salvação em Cristo Jesus. A Bíblia nos ensina assim: porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Devemos praticar as boas obras. Devemos fazer as boas obras. Foi Deus que preparou para que nós fizéssemos. Mas não é para salvação. Por que não é para salvação? Porque se fôssemos salvos pelas boas obras, não precisava Jesus ter vindo ao mundo. Para que Jesus morreu na cruz? Eu poderia fazer boas obras sem Jesus ter vindo à cruz, a esse mundo. Eu poderia fazer as boas obras sem ter Cristo morrido na cruz. A salvação e a melhora da nossa vida não é por reencarnações. Por que não é? Porque se fosse por reencarnações de mudança de vida, para que Jesus veio ao mundo? Não precisava Jesus ter vindo. Haveria as reencarnações e ia melhorando e melhorando até ficar bom. Então para que Jesus veio? Reencarnações é um engano de Satanás para muita gente. As obras é engano de Satanás para muita gente. Salvação é somente através de Jesus Cristo. Ele desceu do céu. Ele desceu da sua glória. Ele nasceu de Maria. Ele viveu 30 anos até ser batizado. E depois viveu mais 3 do seu ministério. Mas aos 33 anos ele morreu. Até no cartório vai dizer: hoje, depois de Cristo, ou anos depois de Cristo. Você vai tirar uma certidão, vai dizer depois de Cristo, ou ano de Cristo. Antes vai ser antes de Cristo. Até a história está comprovada que Jesus veio ao mundo. E muita gente ainda diz que não crê. Coitado, não chega no inferno. Essa noite, você tem o livre-arbítrio
de escolher onde você quer viver, do outro lado da vida, depois que você morrer. Porque morrer, meu amigo, é só uma questão de tempo. Daqui a algum tempo, 70 anos, muita gente que está aqui não está mais, já foi embora. A maioria de nós daqui a 70 anos já morreu. Você também, e eu também. Alguns, pela sua robustez, alguns ainda estarão aqui depois de 70 anos, se Jesus não voltar. Mas a grande maioria já morreu. E o que é 70 anos para a eternidade? A Bíblia diz para Deus que 1000 anos para Deus é como um dia de ontem que passou. E já passou. E 1000 anos. Mas 1000 anos para nós, ninguém nem sabe somar isso. Porque ninguém vai contar, ninguém vai dever. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nessa noite você tem o livre-arbítrio, o direito de escolher a quem você quer seguir. Você tem o direito de querer crer. E se você ainda não tem fé, peça, como alguém pediu a Jesus, ajuda-me na minha incredulidade, para que eu creia. Peça a Deus. Peça o Espírito Santo para que Ele lhe dê o dom da fé agora, para que você possa crer nessa palavra, que é viva, que é eficaz, e que é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, e que faz separação entre alma e espírito. Para muitos religiosos não fazem separação, os dicotomistas e tricotomistas não fazem separação, os tricotomistas fazem, mas os dicotomistas não fazem. Os dicotomistas dizem que alma e espírito é uma coisa só. Os tricotomistas vão dizer que é corpo, alma e espírito. Mas a Bíblia diz que Deus faz separação entre alma e espírito. Deus conhece o seu coração. Deus conhece o que você está pensando agora. Deus sabe o que está na sua mente e no seu coração. Talvez você tenha chegado aqui muito triste, arrasado, acabado, sem saber para que posição tomar na sua vida. Talvez você chegou aqui com o seu casamento praticamente acabado. Ainda tem esperança no seu casamento. Ainda tem esperança para você. Creia no Senhor Jesus Cristo. Será salvo por Deus na casa. Ele quer salvar a sua família. Ele quer dar um novo rumo ao seu lar. Ele quer trazer paz para a sua vida. Ele quer que você possa chegar essa noite, deitar no seu travesseiro e dormir em paz, porque você está em paz, porque você entregou a sua alma para Ele. Quando nós entregamos para Ele, o nosso espírito fica sempre puro, porque está em Deus. Abra o seu coração agora. Entregue sua vida para Cristo. Creia nele. No seu próprio reino. O Espírito de Deus está falando ao seu coração. É possível ter certeza da salvação. A Bíblia diz lá em João 5,24: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É possível ter certeza absoluta da sua salvação. Creia no Senhor Jesus Cristo. Creia não apenas como um Cristo histórico, que veio e marcou a história, mas creia como um Cristo que morreu, que te amou, que deu a sua vida por ti, para que você pudesse ressuscitar, para que você pudesse vivificar, para que você pudesse ter uma nova vida com Cristo. De alegria, de paz, de saber para onde vai quando passar desta vida para outra. Porque quando você aceita Cristo, o Espírito Santo vem morar em você. E é esse Espírito Santo que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Alguém nessa noite?
que ouvindo a palavra de Deus, reconhecem que precisam de Deus na sua vida, que precisa da ajuda de Deus, que precisa do Espírito Santo para lhe guiar, e você voluntariamente, usando o seu direito, o seu livre-arbítrio, eu quero escolher Cristo, eu quero voltar para Cristo. Alguém nessa situação? Levante a sua mão. Dê um sinal. É uma maneira de você dizer: eu quero assumir um compromisso com Cristo nessa noite. Eu ouvi a palavra, eu sei que ela é a verdade, e eu preciso dessa palavra na minha vida. Eu preciso ser restaurado. E eu já tentei pela intelectualidade, eu já me tentei em vários lugares, já fui em vários lugares, mas eu não consigo. E nessa noite eu me humilho diante de Deus, reconheço que eu preciso dele, e eu quero entregar minha vida nas mãos do Senhor Jesus para ser restaurado por Ele. Alguém nessa noite? Onde você está? Se Deus colocou no seu coração, esse é o seu momento com Deus, de dizer: eu quero, eu preciso. A palavra de Deus é a verdade, ela é a verdade para a minha vida. Eu quero assumir um compromisso com Cristo, e também com essa igreja. Eu quero fazer parte dela, eu quero fazer parte do corpo de Cristo. Talvez você já tenha vindo aqui tantas vezes, já ouviu a palavra de Deus tantas vezes, mas ainda não fez uma decisão ao lado de Cristo. Esse é o momento. Deus quer lhe salvar. Você quer ser salvo? É fácil assim? É só você crer. É só você tomar a decisão. Eu preciso tomar essa decisão. E é você. Não é o pastor, não é a sua esposa, não é seu esposo, não é a sua noiva, não é seu noivo, não é a sua namorada, não é seu namorado, é você. Você quer? Abra o seu coração, levante a sua mão, num ato de fé, dizendo: eu quero, eu preciso tomar essa decisão. Deus quer fazer isso, Ele já fez tudo. Essa outra parte do corpo. Não vamos insistir, porque Deus não quer ninguém obrigado. Deus lhe deu livre-arbítrio para você escolher quem você quer seguir, a quem você quer seguir. Então, que o Espírito de Deus complete no seu coração, na sua vida, a mensagem que você